Opa, tudo bem? Professor Hamilton Viana aqui e hoje eu vou falar para você de um ponto que é fundamental no seu TCC. É fechar com chave de ouro, né? É bater aquele pênalti bem no cantinho para o goleiro nem ver a cor da bola. Goleiro, ele não sai nem na foto. É goleiro num canto e bola no outro. É a sua apresentação. Primeiro eu vou adiantar para você que eu vou dividir essa nossa conversa em duas partes. A primeira parte é falar da apresentação em si, né? Como é que você... É a parte mecânica da apresentação. E a segunda parte é uma parte mais mental, é uma parte mais elaborada, mais sutil da sua apresentação. Então vamos começar na primeira parte, na parte mais mecânica. Independente se o seu trabalho for em grupo ou se for individual, eu sugiro fortemente que você elimine aquela apresentação tipo jogral, né? Eu vou falar do meu trabalho que é sobre a influência do shampoo na maciez do pelo dos cachorros. Agora quem vai falar da outra parte é o meu amigo. Aí entra o amigo e, cara, pelo amor de Deus, né? Não existe mais isso. Então você não vai fazer assim. Elege a pessoa do grupo que fala melhor. E como é que eu sei isso? Também tem um vídeo que falo da composição da equipe para fazer o TCC. Procura lá esse vídeo no canal que você vai encontrar. Então você olha lá, mas você vai eleger uma pessoa que seja a pessoa que fala melhor. É ele que vai fazer a apresentação. E aí tem uma coisa que está por trás disso, né? Quando cada um fala um pedaço, é mais ou menos assim, eu só vou estudar esse pedaço, eu só vou estudar o outro pedaço, cada um só sabe um pedaço. Então se alguém faz uma pergunta para o ar, quem responde é aquela pessoa que sabe aquilo. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer, né? É uma das piores coisas que você pode fazer na apresentação. O que é que precisa? Num trabalho em equipe, todo mundo tem que saber tudo. Uma pessoa apresenta, e se alguém da banca quiser perguntar para outra pessoa, a outra pessoa vai saber tanto quanto você. Pode ser que você saiba um pouquinho mais daquele assunto, porque você que fez os testes, enfim, mas é você que vai responder sobre uma parte e todo mundo sabe responder sobre tudo, ok? Então, eleger uma pessoa, essa pessoa vai fazer a apresentação, essa pessoa que vai lá falar. Na hora de apresentar, esqueça aquelas apresentações, porque o que eu tenho visto 95% dos casos é assim. O aluno sofre para fazer o TCC, a monografia, né? Ou em alguns casos até o artigo. Tem algumas universidades, alguns cursos que no lugar da monografia mais gordona assim, ele pede um artigo, que também dá trabalho do mesmo jeito. Só que o artigo já está no jeito para dali mandar para uma revista, para passar pelo peer review. Se você não sabe o que é peer review, procura no vídeo que a gente gravou sobre referências, que eu falo sobre isso. Então você vai procurar fazer a sua apresentação não pegar a parte escrita, a sua monografia, e reduzir a letrinha e enfiar numa transparência. E aí vira para trás e fica lendo, vira para trás e fica lendo aquilo. Esquece isso, esquece. Se você quer ter uma boa apresentação, se você quer impressionar a banca, você tem que fazer alguma coisa além disso. Eu costumo dizer, fazendo até um paralelo com o curso de graduação, quando chegava perto do período de provas, os alunos falavam, professor, como é que vai ser a sua prova? Eu falo, olha, vai ser uma prova sobre esse assunto. Mas o que você vai perguntar? Como é que vai ser? Vai ser escrita? Vai ser dissertativa? Vai ser múltipla escolha? Como é que vai ser? Eu falei, olha, cara, não vai ser com consulta? A grande pergunta era assim, se ia ser com consulta ou sem consulta. E o que eu dizia é o seguinte, para fazer uma prova com consulta, eu faço o seguinte, eu penso assim, você participou, você veio às aulas, você participou das aulas, você tirou suas dúvidas, o livro é um adicional. Então, se eu der uma prova com consulta, é assim, eu andei até o ponto X, dali para frente é com consulta. Então, a consulta é partindo do ponto X, aonde você consegue chegar.
Ah, professor, então eu quero 100 consultas. Legal, então eu quero saber até onde você chegou no ponto X. O ponto X é a régua e eu quero saber até onde você chegou no ponto X. A mesma coisa tem que ser a sua apresentação. Só que a apresentação não é uma prova, entre aspas, mas é uma coisa assim, aquilo que está escrito, que você já entregou para a banca, você não vai falar exatamente a mesma coisa. Você vai, na sua apresentação, dar detalhes que você não deu, que você não conseguiu escrever, ou que a escrita não permitiu o nível de detalhe, porque às vezes você não consegue colocar também várias fotos, vários detalhes práticos, se o seu trabalho teve uma parte prática. Então na sua apresentação, você vai complementar as informações que estavam lá. Não é raro, você recebe um trabalho e aí eu recebo um trabalho para avaliar, para ser banca de qualquer coisa, de TCC, de mestrado, de doutorado, e aí eu leio e eu vou lendo e vou marcando, vou lendo e vou marcando. Aí coloco aqueles post-its e vou deixando as páginas marcadas. Quando acaba a apresentação, porque sempre funciona assim, né? Você vai lá, a sessão de defesa, ela é pública. Então essa sessão, ela tem que estar, entre aspas, com as portas abertas. Se eventualmente você encostar a porta por conta do barulho do corredor, mas qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, porque é uma sessão pública. E como é que funciona? Então primeiro o orientador vai apresentar a banca, vai agradecer os professores que vieram de fora, vai falar dos alunos e vai falar o trabalho e passa a palavra para o grupo ou para a pessoa individualmente, para o aluno, para o estudante individualmente fazer a sua apresentação. A partir daí ele tem um tempo para fazer a apresentação e esse tempo varia um pouco, né? Normalmente o TCC é alguma coisa perto de meia hora, aí quando passa para mestrado é 1 hora, o doutorado também 1 hora, um pouquinho mais. E terminado esse período, cada professor da banca teria até 1 hora para fazer perguntas. Normalmente eles não levam isso tudo, pelo menos no TCC não leva esse tempo todo. Então vem normalmente o primeiro que começa a sua arguição, é um professor que veio mais distante, depois é um outro professor, normalmente é o professor da mesma universidade, e por último é o orientador daquele trabalho que vai falar. Então ele também faz as suas considerações. Quando acaba essa etapa da apresentação do aluno, muitas das dúvidas que eu tinha foram sanadas, só com a apresentação. Então a gente acaba elogiando a apresentação por conta disso. Então o primeiro ponto é esse. O que eu vou colocar na minha apresentação? Você vai colocar o que não está no seu trabalho. Os detalhes que você não conseguiu colocar no seu trabalho, na escrita, faltou foto, faltou esquema de equipamento que você usou, enfim. Tudo isso você vai fazer na apresentação. Você vai trazer corpos de prova, amostra do produto que você obteve. Ah, eu fiz um protótipo de um drone. Cara, leva o drone lá para os caras verem, né? Para pegar na mão como é que funciona o negócio. Então traga tudo isso para solidificar aquele conhecimento que você colocou no papel. Depois que você fez isso, aí você vai, aí o grupo ou você individualmente vai voltar para a sua cadeira e cada professor da banca vai fazer as suas perguntas. Aí ele vai fazer as suas observações, eventualmente ele faz perguntas, e aí você responde, e ele continua, e ele faz sugestões de correção, e você anota tudo isso. E por que você anota tudo isso? Porque depois, muitas vezes, o professor que solicitou isso aí, ele faz as anotações na cópia que ele tem do seu trabalho, e terminando a apresentação, ele entrega aquela cópia para você. Ele fala, estou entregando aqui a minha cópia com as minhas correções, então você, por favor, faça todas elas. O segundo professor vai fazer a mesma coisa, vai dar a opinião dele sobre todas as partes do trabalho, sobre a técnica que foi escolhida, sobre os resultados, sobre a avaliação dos resultados, ele vai fazer tudo isso. Depois ele vai fazer sugestões de melhoria, vai apontar pontos
fracos, né, do seu trabalho, tudo para você dar uma melhorada. Ele já escreveu tudo isso na cópia dele e aí ele entrega a cópia para você. E a mesma coisa é o seu orientador. Feito isso, né, você anota também as observações que eles fizerem na sua cópia, de preferência com cores diferentes. O professor número 1 usa uma caneta azul, o professor número 2 uma caneta verde, o professor número 3 uma caneta vermelha, né, o seu orientador uma caneta vermelha, enfim. Mude de cor para você saber depois cada professor o que ele sugeriu e o que é que você vai fazer, quais são as correções. Olha, cada uma primeiro vai de professor em professor. Vai o primeiro professor. Depois você vai para o segundo professor. Muitas vezes as observações são repetidas, então você já não precisa fazer. E a mesma coisa para o terceiro, ok? Quando você fizer todas as correções, você vai voltar e verificar cada uma das correções, vai ticar. O professor pediu para alterar isso, tique. Pediu para alterar aquela outra coisa, corrige. Tudo corrigido, vai ticando, todas elas dos 3 professores. E aí você vai ter a versão final do seu trabalho. Quando você tiver essa versão final, aí sim é que você vai encadernar. Mas isso é o que você vai fazer depois da apresentação, depois da aprovação, é outra história. A gente está falando aqui da apresentação. Então perceba que a sua apresentação ela tem que ser complementar à apresentação que você fez no trabalho escrito. Ela precisa trazer mais detalhes, ela tem que ser mais rica em detalhes do que você conseguiu ser na parte escrita. E isso não é nenhum demérito. Eu não consegui colocar aquele detalhe, eu não consegui anexar um modelo do meu drone. Cara, não dá para colocar isso no caderno, né? Por mais que você faça uma foto do drone, isso você tem que colocar, se o seu trabalho for sobre drone, você trazendo o modelo é muito mais enriquecedor. Então, essa é a primeira parte da sua apresentação, como é que você vai desenhar ela na sua cabeça. A segunda parte é a parte mais mecânica. Então você não vai, de novo, né, pegar o texto que estava ali, colocar numa apresentação do PowerPoint e diminuir a letra e depois ficar lendo. De jeito nenhum. Você vai contar você vai pegar uma pessoa que não é do seu grupo, uma pessoa que provavelmente não é da sua área de trabalho. Eu sou da área de engenharia, eu sou da área do direito, eu sou da área da biologia, eu sou da área de letras, inglês, enfim. Você vai pegar uma pessoa que não é da sua área e vai explicar para ela o seu trabalho. Grava isso, você explicando para uma pessoa que não é da área. Com essa gravação, no final, você pergunta para a pessoa, e aí você entendeu? O que você entendeu? O que você não entendeu? Se a pessoa fala assim, eu não entendi nada, tá muito difícil, os termos muito complexos para mim, muito rebuscados, eu não consegui entender nada do que você falou, então você precisa remodelar um pouco a sua apresentação. Depois uma vez que você chegou numa apresentação em que você consegue explicar o seu trabalho para uma pessoa que não é da sua área, aí em cima disso é que você vai fazer as suas apresentações, que você vai fazer a sua apresentação. Se você usar o PowerPoint, que é um recurso bastante utilizado aí por todo mundo, você vai fazer o seguinte: quantos minutos você tem de apresentação? Eu tenho 30 minutos. E você tem que saber isso previamente, mas normalmente são 30 minutos. Eu tenho 30 minutos? Então a conta que você vai fazer é que são 2 slides por minuto. Então, se você tem 30 minutos, desenhe mais ou menos a sua apresentação entre 30 e 60 slides. E aí você vai distribuir o tema. Então distribua uns 3 slides para o título do trabalho, para o nome do orientador, se é um trabalho em grupo, dos componentes do grupo, o nome da faculdade, da universidade, do curso. Depois você vai na introdução, no resumo do trabalho, na introdução. E aí, a introdução, você vai falar muito pouco, 1, 2 slides. Qual foi o princípio? Uma coisa que é muito legal você fazer é quando é um trabalho prático, que tem várias etapas, faz um diagrama de blocos.
né? Um bloquinho a primeira operação, uma seta a segunda operação, outra. Por quê? Porque aí a pessoa que está olhando aquilo tem uma visão completa do processo. Depois você vai entrar na parte experimental. Essa parte experimental é a parte quase que a mais importante. Então você vai falar rapidamente quais foram os reagentes que você utilizou, mas isso já está no trabalho, então você não precisa entrar muito no detalhe, né? Você vai rapidamente falar, um slide é suficiente para isso, 2 slides no máximo. Depois você vai entrar na parte de resultados obtidos. Os resultados obtidos é que são assim, uma parte importantíssima do seu trabalho também, né? Porque ali você vai coletar os dados, você vai mostrar gráficos, você vai fazer tabelas, você vai fazer projeções, toda a parte numérica de comparação de populações você vai colocar aí. E depois tem uma parte que é crucial, que é justamente a discussão dos resultados. Essa parte de discussão dos resultados, você não vai ficar escrevendo um monte de coisa, aquelas páginas, aqueles slides com letrinha pequenininha e cheia até em cima. O que você vai fazer, na verdade, é colocar tópicos, né? Só para lembrar para você o que você tem que falar, qual foi a conclusão que chegou, qual foi a discussão que você teve daquele assunto, daquele tema, daquela técnica que você utilizou. Então, esses são os cuidados que você precisa ter na preparação dessa etapa da sua reunião, da sua apresentação. Depois disso, o que você precisa fazer é chegar na conclusão. Cara, mas aí a conclusão é mais ou menos assim. Você pegou a bola no meio de campo, você driblou o meio de campo, você driblou o zagueiro. Aí quando chega no final, você ainda conseguiu passar pelo goleiro. Na conclusão, pronto, tá o gol aberto, né? O gol está aberto. É só concluir cada conclusão 1, 2 linhas. Não é para pegar e colocar de novo toda a discussão. Eu vejo muitos alunos fazerem isso. Eles colocam toda a discussão, cada item daquele que ele queria concluir, ele coloca a discussão inteira na conclusão, para depois colocar a conclusão. Não precisa fazer isso. Não precisa. As apresentações elas têm que ser leves, né? Se você tiver a oportunidade de ver alguma apresentação TED, os caras não ficam com aqueles slides e ficam lendo o slide. Primeiro, o cara ensaia muito aquela apresentação. Então ele já sabe de cor o que ele tem que fazer. E eu vou citar um exemplo prático, o que aconteceu comigo. Eu tinha uma apresentação para fazer, um pitch de vendas, que eu ia fazer para um processo de financiamento da empresa, e eu fiz uma preparação, teve um período lá de imersão, onde a gente foi preparando cada pedaço da apresentação, e no fim a gente tinha a apresentação para fazer. Eu preparei a apresentação e ela ficou pronta uns 3 dias antes. Cara, eu estava no ônibus, eu estava falando a apresentação. Eu estava, sabe, andando na rua, eu falava da apresentação. Eu pegava o trem, falava a apresentação. Eu estava no carro, eu gravei uma pendrive, né, com o áudio da apresentação que eu gravei, e eu ia escutando aquela apresentação. Então, quando chegou no dia, eu não precisava olhar para os slides. Os meus slides tinham figuras, tinham números, uma coisa simples assim, só para eu lembrar a sequência, e na verdade nem precisava, é mais para orientar o público. O slide ele não pode tirar a atenção de você, né? O público tem que estar com a atenção em você. Se você coloca um slide com um monte de coisa, ele olha para aquele slide e ele esquece que é você a pessoa mais importante. Aquilo é só um suporte, você já falou daquilo para eles. Então, muito cuidado com isso. Eu vejo muito erro nesse sentido. E aí, quando eu fiz essa apresentação, foi muito tranquilo. Quer dizer, eu estava nervoso, né? Um pouco nervoso pela apresentação em si, por tudo que estava em jogo ali, mas, cara, a apresentação foi bem. Eu consegui fazer no tempo certo. Outra coisa, cronometra o tempo que você está falando. Então, faz a apresentação uma vez, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. E vai chegar ainda no dia, você vai ver que o tempo não vai ser exatamente aquele que você previu. Porque um dia você está com a garganta um pouco mais seca, você dá uma tossida, você toma um pouco mais de água. Enfim, vários fatores podem acontecer. Então, se a sua apresentação é para 30 minutos, treine para fazer 25 minutos. Sempre uns 10% a menos, 10 a 15% a menos é aquele tempo que você vai treinar. Por quê? Porque no dia você acaba atrasando um pouquinho, você fala um pouquinho mais devagar e
o tempo passa. Tem apresentações, não é o caso do TCC, né? Mas nesses pitches, nesses demo days que as empresas fazem quando elas querem financiar projetos, é assim, você tem 5 minutos para falar, e você está falando para 4h50, 4h55, 5 minutos o cara corta o seu microfone. Ele corta o seu microfone. Se você acabou de falar, ótimo. Se você não acabou de falar, se você não falou qual é o valor que você está pedindo como financiamento, perdeu. Perdeu. A chance que você tem é se alguém perguntar para você depois, e aí você pode falar disso. Mas se ninguém perguntar, você perdeu a chance, né? Então, muito cuidado com isso. O slide não pode ser um cara que é mais chamariz que você. Você tem que ser o cara que está todo mundo prestando atenção. Uma outra coisa que pode acontecer também, uma coisa é você apresentar para o pessoal da sua sala, para o pessoal da sua família, para os seus amigos, para o seu marido, para a sua esposa. Outra coisa é quando chega no dia ali. Então, você já deve se conhecer. Você está no último ano da faculdade. Você já deve saber qual é o seu comportamento quando você está nervoso. O que pode acontecer também? Você treina para falar em 25 minutos e quando você está nervoso, você fala muito rápido e começa a falar e blá, 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 e aí aqueles 25 minutos vão virar 15 minutos. Então, você precisa ter esse autoconhecimento para chegar na hora e dimensionar a sua apresentação. Né, dimensionar a sua apresentação. Se você percebe, né, é bom sempre, eu costumo dizer assim, imagine que eu estou aqui atrás está a lousa, né, onde eu estou projetando, ali na frente, no fundo da sala está a banca, né, os professores, entre os professores e eu, ou o grupo, né, tem uma mesa aqui perto. Essa mesa ela tem que estar com o computador, um notebook virado para você. E o projetor projetando lá atrás, você nem olha para lá, você está olhando aqui. Então você vai com aquelas ponteirinhas, né, que também movimentam os slides, e você vai andando e vai falando e você sabe o que é, mas olhando para lá. Jamais olhar aqui para ver o que está acontecendo. A não ser quando você coloca, por exemplo, uma curva, né, um gráfico, e aí você precisa apontar aquele gráfico, então você vira e aponta o gráfico, ó, esse ponto aqui na curva teve esse comportamento. Então nesses momentos você deixa de olhar ali, olha para cá rapidamente, só para explicar o que está acontecendo, e volta e continua a falar. Então esse comportamento aí do nervoso, né, do coelhinho, você também precisa considerar. Ou vai ser tartaruga, ou vai ser coelhinho, ou normal, né? A pessoa consegue dominar um pouco mais o sentimento. E para isso, a gente vai falar também, tem um vídeo também que fala de todo o suporte que você tem para fazer, não só esse trabalho da apresentação, né, mas outros trabalhos também. Cara, meditar eu acho que é fundamental. Eu não gosto de meditar. Ok, mas então você, antes da apresentação, você vai sentar numa sala, você vai respirar, fecha os olhos, respira fundo, solta tudo devagar. Faz isso, fica lá uns 2, 3 minutos para você baixar um pouco o nível de adrenalina, não ficar tão acelerado, tão nervoso, tão pilhado, né? Não é para entrar assim dormindo, né, desconectado, é para estar conectado, é um negócio importante, mas você não pode estar muito pilhado, aquele cara nervoso pra caramba, qualquer coisa já, sabe, desembesta a falar ou trava, né? Controla isso, isso é fundamental. Pensa assim, você fez todo o seu curso, você cursou aquele monte de disciplinas, o tanto que você estudou para passar nas disciplinas, o tanto que você trabalhou no último ano para fazer o seu TCC, essa hora é uma hora importante para você. Então calma, não vai pôr tudo a perder, né? A apresentação, por incrível que pareça, ela é mais da metade do trabalho. Porque eu já vi trabalhos medianos serem aprovados assim com uma nota muito legal por conta da excelente apresentação que fizeram. Fizeram uma excelente apresentação. Eu já vi trabalhos muito bons, mas a apresentação foi muito ruim, deixou a desejar. Então o que acontece? A nota caiu um pouco. Agora, trabalho ruim, apresentação ruim, aí não tem jeito, né? Aí é milagre, aí é outro departamento.
né? Então capricha na sua apresentação. Você já caprichou no trabalho, você já gastou um tempão, você já trabalhou todo focado, né? Rígido nos seus horários, na dedicação, individualmente ou em grupo. Já teve o trabalho de fazer todas as reuniões com seu orientador, eventualmente você fez coisa de laboratório, parte prática. Cara, tudo isso dá muito trabalho, então não coloca a perder com uma apresentação fraca. Faz uma apresentação de porte. Eu falei aqui do PowerPoint, mas existem outros softwares de aplicação que também são muito legais. Um conceito novo de apresentação é quando você usa, por exemplo, um Canvas. Né? O que é o Canvas? O Canvas é como se fosse um espaço grande, né? Vamos usar aqui um PowerPoint, mas com um tamanho grande. Ao invés de ficar escrevendo em linhas assim, você coloca uma ideia aqui, puxa uma ideia para lá, como se fosse um mapa mental. Tá? Que você usa esse mapa mental para se localizar nas suas ideias. Tem uma ideia central, depois aparece uma outra ideia, ela tem ramificações. Esse esquema de mapa mental é muito legal. Procura lá, eu vou colocar depois aqui nas referências, nas descrições desse vídeo, algumas coisas de mapa mental. Né? Em alguns lugares, alguns sites, alguns aplicativos de mapa mental, que isso ajuda demais. Um outro que eu também acho fantástico, mas você tem que tomar um certo cuidado, porque senão ele fica muito carnavalesco, né? É o Prezi. O Prezi também dá para fazer esses mapas mentais, mas ele tem uma ideia assim de ir focando nas coisas. Não é um slide quadradinho, separadinho do outro assim. Não, ele é bem mais dinâmico. Então, procura variar com isso, mas não vai deixar para fazer isso também no último dia. Ah, na última semana eu vou ver agora o que eu vou fazer. Cara, vê antes. Enquanto você está escrevendo o seu trabalho, fazendo a conclusão, já vai vendo qual é o aplicativo, o software que você vai usar para fazer a sua apresentação. Vai vendo, vai treinando, vai vendo quais são os detalhezinhos. Pega tutorial no YouTube. Para alguns desses, o próprio software, o próprio portal do aplicativo traz tutoriais, traz informações. Por quê? Porque eles têm interesse em que você goste daquele aplicativo e passe a usar aquele aplicativo. É assim que ele monetiza. Esse é o modelo de negócios dele. Então você tem que explorar essas ferramentas, mas explorar antes de chegar ao seu deadline. Então, no dia como é que vai ser o dia D da sua apresentação? Bom, o dia D é fortemente recomendado que depois, se a sua apresentação vai ser à noite, depois do almoço você já não vai trabalhar. Você vai conversar com o seu chefe, você vai sair depois do almoço. Por quê? Porque imagina que você trabalhe até às 5h30. Ah, eu entro na faculdade às 7 horas, está marcado às 8 o meu TCC e cai aquela chuva federal. Alaga tudo. E aí o que acontece? Como é que fica? Você não pode brincar com isso. Então, nesse dia, cara, sai antes. Ah, o meu TCC é às 8 da manhã. Legal, 5 horas da manhã sai de casa. Né? Saia de casa. Esses dias a gente tinha uma viagem marcada para visitar um cliente e um vinha da Moca, outro vinha lá de Itapecerica da Serra, eu ia sair daqui de Santo André e a gente saiu, para chegar no aeroporto, o voo ia sair 8h40. Então a gente deveria estar no aeroporto às 7h40. Eu me programei para chegar lá umas 6 horas, 6h30. Acontece que na noite anterior choveu bastante. Choveu. Bom, para encurtar um pouco a história. Eu saí daqui, era 5h30, consegui chegar no aeroporto às 7 horas. O meu amigo da Moca chegou às 7h15 e o outro de Itapecerica não chegou. Quando foi para chegar na Marginal, estava travada a Marginal, ele parou na rodovia dos Bandeirantes para desembocar na Marginal e ele não conseguiu sair, ficou parado lá. Quando eu saí de casa, eu liguei para ele e falou, estou parado aqui, mas espero que ande. Aí eu cheguei no aeroporto, falei, você já está no aeroporto? Não, ainda estou parado no mesmo lugar. E ele não foi com a gente, ele perdeu o voo por conta da chuva. Então, não dê sopa para o azar, você tem que se preparar, fazer o que você pode para estar lá antes. É muito melhor você chegar 2 horas antes, mas já na faculdade, e garantir a
a sua participação, do que deixar para chegar em cima da hora e qualquer pequeno contratempo de trânsito, de chuva, você perde a sua apresentação, que poderia ser a apresentação da sua vida até aquele momento. Essa, pensa, é a apresentação que vai fechar com chave de ouro a sua graduação e você falta na apresentação. O que você está passando com isso? Que imagem você está passando com isso? Então essa sua apresentação ela tem que ser bem pensada. Primeiro, né, na parte mecânica, qual é o software que eu vou usar, os equipamentos. Checa, como é que está o projetor? Imagina, na hora que você vai ligar o projetor com a lâmpada queimada. E aí, como é que eu faço? Você tem backup das coisas? Você precisa pensar em tudo isso. Toda essa parte, todos esses imprevistos, eles têm que estar resolvidos. Então você tem que chegar mais cedo, vai lá, pega o projetor, liga o computador, vê se o cabo está funcionando direitinho, coloca a sua apresentação, passa toda ela, legal, está funcionando, beleza, sai da sala, tranca a porta e vai embora. Né? Espera o pessoal chegar para você voltar para lá e fazer de novo a apresentação. Ok? Não vai deixar uma bobeira do tipo, o cabo não conecta no meu computador. Chegou um outro computador que não tem aquela porta HMDI. E aí, como é que eu faço? Como é que você faz? Né? Aí sai correndo que nem um maluco atrás do cabo. Se você chega antes, você tem tempo de fazer tudo isso. Outra coisa que é bastante importante também, depois que tudo isso está pronto, né? Você, já escreveu a apresentação, já estamos no dia ali da apresentação, já checou os equipamentos, computador, o projetor, já está tudo bacana. Cara, primeiro, né? Eu sugiro fortemente que, mesmo que seja um grupo que tenha feito esse TCC, que ele seja apresentado por uma pessoa só. Elege o cara que fala melhor, a menina que fala melhor e vai lá apresentar. Tá bom, não quero, o orientador exigiu que fosse assim, então tá ok, perfeito, desde que todo mundo saiba tudo também, e fica bem claro a parte de cada um. Não pode ter aquela quebrada assim, a introdução vai, aí para. Aí dá uma cotovelada assim no outro, porque é ele que tem que falar e ele estava dormindo. Então fica todo mundo ligado, com postura assim, sabe? Imponente, os pés juntos, nada de ficar encostado, caído de lado. Porque tudo isso depois, o professor que está na banca, está olhando vocês ali, ele está vendo, nossa, aquele cara, bicho, não está... Só, a pior coisa é só faltava o cara estar no celular, né? Mandando WhatsApp lá no celular, enquanto os amigos do grupo estão apresentando. Pelo amor de Deus, né? Então fecha isso de uma forma bem bacana. Apresenta com postura, não precisa ir de terno e gravata, se quiser ir, beleza, mas não é obrigatório. É só você ver, né, como é que as pessoas se vestem. Num curso de Direito, eu não frequento um curso de Direito, mas eu vejo os alunos do curso de Direito, como eles às vezes já vêm do escritório e eles precisam ir ao fórum e sempre estão de terno e gravata. Então, às vezes ele vai de terno, ou muitas vezes, né, ele vai direto para a aula, ele vai de terno e gravata, então chega na hora, está todo mundo de terno e gravata. Então não vai você de bermuda, né, calça jeans, tênis e camiseta. Né, vai de acordo. Todo mundo, a maior parte dos professores usam calça jeans, camiseta, no máximo uma camiseta polo, de vez em quando uma camisa, então não destoe, né, nesse sentido, para você não se sentir mal, para você não se sentir mal. Uma vez aconteceu uma coisa comigo que foi bem chata, né? Tinha um jantar, a gente estava num congresso, tinha um congresso lá científico e tal, e ia ter um jantar. Nesse jantar, cara, pensa numa cidade quente, aí sobe mais 5 graus na temperatura, era o lugar que a gente estava. Quando eu fui para lá, eu falei, cara, não vou de terno, porque está muito calor. Aí eu fui de gravata e camisa. Eu era a única pessoa que não estava de terno. Todo mundo, eles chegaram de terno, depois todo mundo tirou. Mas eu era o único cara que não chegou lá de terno. Estava muito calor. E de verdade, eu não me senti legal na entrada ali. Depois todo mundo tirou o terno, aí tá tranquilo. Mas você precisa cuidar para que esse também não seja um fator que te atrapalhe. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui da coisa para a gente ver quais são os pontos realmente importantes na sua apresentação. Primeiro, a apresentação tem que complementar o seu trabalho escrito. Os slides, né, eles não podem ser carregados de informação, um monte de letrinha pequenininha que nem você enxerga. Nem pensar em olhar para trás para ficar lendo o que está escrito ali.
né? Aquelas informações que aparecem aqui atrás na projeção, elas têm que ser informações complementares. Treine exaustivamente a sua apresentação para que você não precise olhar nos slides. Você já sabe aquilo de cor. Né? E sabe essa expressão de cor, de onde ela vem? Ela vem do latim. De cor é saber de dentro do coração. Aquilo está tão interiorizado em você que está no seu coração aquela apresentação, aquele assunto. Então você fala isso tranquilamente, sem maiores problemas. Preparou a apresentação, no dia você não vai trabalhar tarde, vai chegar bem mais cedo na faculdade, vai verificar os equipamentos, vai conectar tudo, vai ligar, vai colocar sua apresentação, vai ter backup, vai ter 2, 3 pendrives com backup, vai fazer backup na nuvem, você vai dar um jeito, não pode faltar por causa de backup. Depois tem a apresentação, você vai fazer as anotações, né? Você vai apresentar, vai fazer todas as anotações, as sugestões de correção que os professores fizeram para você. E no final de tudo isso, depois que acabou toda essa parte de cada um dos professores falando, aí sai todas as pessoas da sala, exceto os professores da banca, eles vão deliberar sobre o trabalho, o que aconteceu, se esse trabalho está bom, se não está, que nota eles vão dar. E aí, uma vez finalizado, eles já fazem a ata, já assinam a ata, entra todo mundo, aí o orientador vai lá na frente e fala qual foi o resultado do seu trabalho. De verdade, eu espero que você chegue muito bem nessa etapa e que o seu trabalho tire uma nota máxima e com louvor. Hamilton Viana, que a força esteja com você.